que dizem da nossa vida, do nosso cotidiano na universidade. Pois é, nessa terça-feira, magnífica reitora, nós vamos conversar sobre o que o Sérgio mencionava, que é a ocasião da sexta-feira, do dia 1º de julho, sobre a Assembleia Acadêmica da Universidade. No que consiste essa Assembleia Acadêmica, reitora? A Assembleia é uma forma prevista no Estatuto da Universidade de uma comunicação direta da gestão com sua comunidade. Nós temos enfrentado, desde o ano de 2015, um forte corte orçamentário e contingenciamento. No ano de 2016, esses cortes se aprofundam e é preciso que a comunidade tenha clareza de qual é a condição orçamentária que a universidade tem hoje para manter o seu funcionamento e também para os investimentos necessários e, para além do corte, a discussão sobre como está sendo feito o contingenciamento, ou seja, apesar do orçamento de parte dele ter sido cortado e a outra parte está liberada, ele não tem chegado na forma de financeiro de maneira completa até a universidade. E aí nós começamos a enfrentar alguns problemas que atingem diretamente a vida dos nossos estudantes, professores, dos nossos técnicos, e é preciso que toda a comunidade esteja ciente de como está a saúde financeira da nossa universidade, para que a gente possa, juntos, pensar em medidas, definir prioridades e, para além disso, discutir como vamos avançar nos grandes desafios que temos dentro da Unifap, não só no campus Marco Zero, mas principalmente em outros campi, para permitir que a universidade mantenha os seus cursos com a qualidade necessária e, para além disso, mantenha o seu próprio funcionamento. Quer dizer, isso é muito interessante porque nós temos uma iniciativa participativa aqui na universidade de cunho quase que inédito, né? Não me recordo da última vez que isso aconteceu em uma outra gestão, mas nós temos aqui um momento que, além da transparência, que é algo fundamental para o funcionamento da administração, também é um momento participativo. Como que a comunidade vai poder participar, além de assistir, é claro, opinando, contribuindo, porque nós temos problemas que são compartilhados, todos nós sabemos da situação das instituições públicas federais, e agora nós precisamos mais do que nunca dessa união, não é, reitora? Sem dúvida. A Assembleia, como já disse, presente no Estatuto, já foi feita outras vezes na nossa universidade, mas nós temos buscado esse caminho de transparência e interlocução direta. Essa apresentação que será feita à comunidade já foi feita também ao Conselho. A ideia é que a gente possa apresentar como está a condição orçamentária e financeira da Unifap e possamos permitir um debate disso com os nossos estudantes, técnicos. Nós temos a urgência em estabelecer as prioridades, né? Temos aí um painel de forte recessão, de forte contingenciamento, e é preciso que se faça discussão em conjunto sobre o que vai ser priorizado. Até esse momento, nós temos buscado garantir a Bolsa dos Estudantes, a URU, a vigilância e a limpeza, mas, infelizmente, o contexto que se coloca é de restrição, inclusive falhando nesses pagamentos que são fundamentais para a universidade manter o seu funcionamento. E aí, então, é fundamental que todos possam participar, discutir, entender este contexto, para que possamos juntos trilhar esses caminhos, e inclusive trilhar juntos caminhos de questionamento e de busca de solução junto ao governo federal. Isso não é uma luta que pode ser empreendida por apenas um sujeito da universidade, ou seja, a sua gestão. É uma luta da comunidade. Precisamos estar unidos nesse processo. Temos sim condições de de trilhar esse caminho com mais tranquilidade, mas para isso é preciso que a comunidade saiba do que está acontecendo e, para além disso, esteja unida em favor da manutenção e da construção da nossa universidade. Pois é, nós vimos pelo site da Unifap que a senhora esteve nas últimas semanas em reuniões com o ministro da Educação pessoalmente, não foi, magnífica reitora? A senhora poderia nos passar qual o retrato hoje que o MEC traz para a Unifap? Sim. Isso é importante, nós conseguimos uma articulação junto com o senador Randolph, que por demanda do Fórum de Reitores da Região Norte, conseguiu agendar essa reunião com o ministro. Estivemos lá os 9 estados da Região Norte, somos mais reitores, porque, por exemplo, o Pará tem 3 reitores, são 3 universidades no Pará, então estávamos lá em 11 reitores, e expusemos um quadro muito comum em todas as universidades, né? O acúmulo de dívidas desde janeiro, que hoje já começa a afetar o cotidiano da universidade, não só na nossa, mas em outras e de maneira mais drástica. Por exemplo, tem chamado bastante atenção a situação da Universidade de Rondônia, onde toda a área médica já paralisou em função da ausência de recursos para conseguir manter o funcionamento. E aí, então, chamado a atenção do ministro da necessidade de que esses repasses financeiros sejam regulares. A universidade gasta um quantitativo para sobreviver no mês e temos recebido muito abaixo do que é esse quantitativo. Isso tem, então, sacrificado o cotidiano da universidade.
Para além disso, precisamos também discutir como será feita a liberação de vagas para professores. O governo anunciou a todos, inclusive em rede nacional, de que não teríamos concurso até 2019. No entanto, as universidades da região norte ainda estão em processo de consolidação dos cursos criados entre os anos de 2012 e 2013. Ou seja, cursos que estão ainda em formação, como o caso do nosso campus de Santana, onde temos cursos que não completaram o seu quadro docente e não conseguiremos fazer a formação de todo o percurso formativo se não tivermos, ou com dificuldades conseguiremos, se nós não tivermos novos concursos. E isso é uma demanda que foi pactuada com o Ministério da Educação. Não podemos simplesmente, no meio do processo de consolidação, abolir os concursos públicos. Precisamos, então, de um olhar especial e de pensar juntos esse contexto que não é apenas da Unifap, é um contexto de toda a região norte. Uma outra discussão importante que foi travada com o ministro é a necessidade de que tenhamos uma política específica de ciência e tecnologia para a Amazônia. Nós temos uma região muito específica, com demandas que são singulares e precisamos aprofundar a ciência e a tecnologia nessa região. E o principal caminho deste aprofundamento se dá via as universidades. O ministro, diante das demandas colocadas e que estão publicadas na nossa página, a Carta de Brasília entregue pelos reitores da região norte, está publicada na nossa página, e o ministro, diante das reivindicações, se dispôs ao diálogo, mas não firmou nenhum compromisso específico com os reitores que ali estavam. Apontou o cenário difícil da economia brasileira, sinalizou a possibilidade de alguns avanços, como liberação de vagas, mas que ainda depende de aprovação do Ministério do Planejamento, e se dispôs a travar esse diálogo constante. No entanto, como eu já tenho escrito nas manifestações que tenho feito e nas outras vias da imprensa, a universidade tem uma capacidade de suportar esses gastos e nós já estamos no limite dela. Isso nos deixa muito preocupados com relação à continuidade dos serviços dentro da nossa instituição. Nós temos nos esforçado, e toda a comunidade tem se esforçado. A gente sabe que a comunidade tem demandas e essas demandas às vezes não são atendidas e as aulas continuam e as questões estão, a universidade está funcionando, mas nós temos muita preocupação em garantir esse funcionamento e também a qualidade com que isso tem acontecido. E, portanto, é um diálogo que tem que ser firmado, mas que também temos que recuperar compromissos que foram firmados com a instituição e que nesse momento não conseguem ser cumpridos. Às 9 horas e 23 minutos no horário de Brasília, aqui na cidade de Macapá. Eu queria agradecer novamente a presença da magnífica reitora e fazer algumas últimas ponderações. Ainda assim, magnífica, nós temos um cenário hoje na qual a universidade não parou. Isso é muito importante que fique claro para todos e a gente coloque com transparência que, mesmo em um cenário tão adverso, algumas novidades muito boas vêm vindo para a nossa universidade. Como, por exemplo, a inauguração do bloco de fisioterapia, não é? Isso mesmo. É isso que eu digo quando digo que toda a comunidade faz o seu esforço. Um esforço que eu sei que, neste momento, tem exigido muito de todos nós, da gestão, dos alunos, dos técnicos. O curso de fisioterapia teve paralisado o início das suas aulas, retoma agora dia 4, e nós conseguimos completar a obra do prédio de fisioterapia. O prédio está muito bonito, né? Ele vai servir também de clínica de fisioterapia, a piscina aquecida, que é necessária para os trabalhos feitos com a comunidade, ficou pronto, com o elevador. Então, assim, o prédio está muito bonito, a inauguração acontece essa semana, estamos apenas fechando os detalhes finais, deve ser na quinta ou na sexta. Então, a universidade não parou, os desafios estão colocados e nós estamos enfrentando. Precisamos estar unidos nesse enfrentamento e cobrar que as pactuações feitas sejam garantidas. Para além disso, temos também outras ações que incentivam a vida universitária. Os editais, como esse da Procri, que já foi anunciado, os editais de pesquisa, ensino, extensão, que estão sendo colocados e que fazem com que a universidade, de fato, mantenha o seu cotidiano. É um cotidiano mais sofrido, as demandas existem, como eu já disse, mas nós estamos no enfrentamento, a universidade não está parada e não há de parar. É muito importante a gente ouvir boas notícias também e saber que a gente tem hoje a universidade como um espaço no qual a gente vai poder realizar essas questões. Reitora, antes de passar a palavra para as últimas considerações da senhora, muito obrigado pela sua visita. Acreditamos que na sexta-feira a senhora também dá mais um pulinho aqui no nosso programa para falar um pouco sobre a Assembleia, sobre os editais, sobre tudo que vai se desenrolar ao longo dessa semana, não é? Isso. Eu quero deixar aqui o meu convite à comunidade que participe da Assembleia. É importante que todos os protagonistas sociopolíticos da nossa universidade estejam presentes
quando desta Assembleia. Esse debate é um debate que influencia de maneira direta na vida da nossa universidade, no cotidiano dos nossos estudantes, professores e técnicos, e é importante que todos estejamos lá para discutir que caminhos são esses que nós vamos trilhar. Nós temos um grande desafio, que é fazer mais com menos, com mais qualidade e sustentabilidade, e para isso precisamos ter os canais abertos de comunicação com essa comunidade. Estamos refazendo a política de comunicação da nossa universidade na intenção de melhorar esse diálogo. A intenção é que possamos, de fato, estar muito próximos do sentimento da nossa comunidade na condução dessa gestão. E sim, eu volto ainda essa semana para nós tratarmos a respeito de mais detalhes sobre essa Assembleia e também das notícias que são da nossa universidade. Obrigada. Relembrando que nós teremos essa Assembleia na sexta-feira, a partir das 9 da manhã, no hall do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação, o CIP, também conhecido pela nossa comunidade como o Aranha, que fica em frente ao restaurante universitário, próximo ao CEPA, logo ali de frente para o Amapá Garden. Então a presença de todos é muito importante, nós convidamos a comunidade, reiteramos, e ao longo da semana vamos dar mais notícias a respeito disso. Muito obrigado, reitor, agradeço ao Sérgio, desejo a todos um ótimo dia, de muito trabalho, de muita realização e, é claro, de muita felicidade também.